As pirâmides do Egito. Estruturas inspiradoras. Monumentos de uma civilização perdida. Por séculos, elas resistiram aos ventos do deserto. Um testemunho da engenhosidade e ambição humanas. Essas estruturas colossais foram construídas há milhares de anos. Os antigos egípcios, com seu conhecimento avançado, criaram essas maravilhas arquitetônicas. Mas como eles fizeram isso? Como eles moveram pedras tão maciças? As respostas estão escondidas nas areias do tempo. As pirâmides eram mais do que apenas túmulos. Elas eram monumentos grandiosos que simbolizavam o poder e a divindade dos faraós. Eram portais para a vida após a morte, cuidadosamente projetados para garantir a jornada segura dos faraós para o além. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, e que os faraós se tornariam deuses no além. As paredes das pirâmides estão cobertas de hieróglifos e cenas que retratam essa jornada espiritual. Os faraós, seus governantes, eram enterrados nessas estruturas elaboradas, cercados por riquezas e objetos pessoais que os acompanhariam na vida após a morte. Dentro das pirâmides, arqueólogos encontraram tesouros, ouro, joias e artefatos preciosos que refletem a riqueza e a sofisticação da civilização egípcia. Além dos tesouros, objetos do dia a dia acompanhavam os faraós. Ferramentas, utensílios e itens pessoais que revelam muito sobre a vida cotidiana no Antigo Egito. Essas oferendas destinavam-se a ajudá-los na vida após a morte, garantindo que tivessem tudo o que precisavam para prosperar no além. As pirâmides oferecem um vislumbre das crenças e práticas dessa antiga civilização. Cada hieróglifo e cada artefato nos conta uma parte da história. Os tesouros que encontramos dentro das pirâmides não são apenas riqueza material, eles são testemunhos da habilidade artística e da devoção religiosa dos antigos egípcios. Eles nos contam histórias sobre as pessoas que viveram e morreram há milhares de anos. Cada imagem esculpida nas paredes das pirâmides é um fragmento da vida e das crenças dessa civilização. Cada artefato é uma peça do quebra-cabeça, revelando a rica tapeçaria da vida no Antigo Egito. Juntos, eles nos ajudam a entender melhor como essa civilização floresceu e deixou um legado duradouro. Construir uma pirâmide era uma tarefa gigantesca. Não era apenas uma questão de empilhar pedras. Envolvia uma complexa rede de planejamento e execução. Cada detalhe precisava ser meticulosamente calculado. Exigia planejamento e organização cuidadosos. Os trabalhadores tinham que ser coordenados, e os materiais, transportados de locais distantes, precisavam chegar no momento certo. Os arquitetos projetaram essas estruturas com precisão. Usavam ferramentas avançadas para a época, garantindo que cada bloco de pedra se encaixasse perfeitamente. Eles usaram matemática e astronomia para alinhar as pirâmides com as estrelas. A posição das estrelas era crucial para a orientação das pirâmides. A localização de cada pirâmide foi cuidadosamente escolhida. Elas não eram construídas ao acaso. Cada uma tinha um propósito e um significado específico. Elas eram frequentemente construídas na margem oeste do rio Nilo. Esta localização tinha um simbolismo profundo. Isso simbolizava a Terra dos Mortos, onde o sol se punha todos os dias. Acreditava-se que o oeste era o reino dos mortos, e as pirâmides eram portais para a vida após a morte. A precisão com que essas pirâmides foram construídas é impressionante. Cada bloco de pedra foi cortado e colocado com uma exatidão que desafia a compreensão moderna. Os arquitetos e engenheiros do Antigo Egito eram verdadeiros mestres em sua arte. Eles dedicavam suas vidas a garantir que essas estruturas durassem por toda a eternidade. Eles entendiam a importância do alinhamento e da localização, garantindo que cada pirâmide não fosse apenas um túmulo, mas um símbolo da vida eterna. Cada hieróglifo, cada alinhamento estelar, tudo tinha um propósito maior, refletindo a crença na vida, após a morte e na eternidade. A construção das pirâmides exigia enormes quantidades de pedra.
Cada bloco de pedra era cuidadosamente extraído e moldado para se encaixar perfeitamente na estrutura colossal. Este processo era meticuloso e exigia uma habilidade incrível dos trabalhadores. O principal material de construção era o calcário, extraído de locais próximos. O calcário era relativamente fácil de cortar e moldar, tornando-o ideal para a construção das camadas externas das pirâmides. Os trabalhadores usavam ferramentas simples, mas eficazes, para extrair grandes blocos de calcário das pedreiras. O granito, uma pedra mais dura, era usado para câmaras e características específicas. Este material era extraído de pedreiras mais distantes e transportado para o local da construção. O uso do granito demonstrava a habilidade e o conhecimento dos antigos egípcios em trabalhar com diferentes tipos de pedra. Transportar esses blocos maciços era um desafio logístico. Os antigos egípcios desenvolveram métodos engenhosos para mover essas pedras pesadas através de grandes distâncias. Eles precisavam planejar cuidadosamente cada etapa do transporte para garantir que as pedras chegassem ao destino sem danos. Os antigos egípcios usavam trenós e rolos de madeira. Esses dispositivos permitiam que os trabalhadores deslizassem os blocos de pedra sobre a areia, reduzindo o atrito e facilitando o movimento. Este método era eficiente e demonstrava a engenhosidade dos egípcios em superar os desafios de transporte. Eles podem até ter usado canais e vias navegáveis para mover as pedras. A utilização de barcos e canais permitia o transporte de grandes blocos de pedra por longas distâncias com menos esforço. Esta técnica era especialmente útil para transportar granito das pedreiras distantes até o local da construção. Trabalhamos incansavelmente, dia e noite, para mover essas pedras. Cada trabalhador tinha um papel crucial no processo, desde a extração até o transporte e a colocação final das pedras. Era um esforço coletivo que exigia força, habilidade e dedicação. Era um trabalho de amor e devoção, sabendo que estávamos construindo algo que resistiria ao teste do tempo, tipo um baita mutirão para construir algo incrível para a comunidade. A construção das pirâmides era mais do que um projeto arquitetônico. Era um símbolo de unidade e propósito compartilhado entre todos os envolvidos. A Jornada das Pedras é um testemunho da engenhosidade e determinação dos antigos egípcios. Cada bloco de pedra conta uma história de esforço humano e inovação. Através de suas técnicas e ferramentas, os egípcios conseguiram criar estruturas que ainda hoje nos deixam maravilhados. Seu legado continua vivo nas pirâmides, que se erguem imponentes contra as areias do tempo. Estas maravilhas arquitetônicas são um tributo duradouro à habilidade, ao trabalho árduo e à visão dos antigos egípcios, inspirando gerações futuras a admirar e aprender com suas realizações. Os métodos exatos usados para levantar as pedras permanecem um assunto de debate. No entanto, os especialistas acreditam que um sistema de rampas foi empregado. Essas rampas, feitas de terra e tijolos, subiam gradualmente pelas laterais da pirâmide. À medida que a pirâmide crescia, as rampas também cresciam. Os trabalhadores puxavam as pedras maciças pelas rampas usando cordas, alavancas e pura força humana. A precisão com que as pedras foram colocadas é uma prova de sua habilidade. Seção 6. Os construtores das pirâmides. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências sugerem que trabalhadores e artesãos qualificados foram empregados. Eles viviam em aldeias próximas e eram pagos por seu trabalho, tipo os pedreiros que constroem os prédios aqui em Sampa. Esses trabalhadores eram organizados em equipes e supervisionados por capatazes experientes. Eles se orgulhavam de seu trabalho e contribuíram para a criação desses monumentos duradouros. Seção 7. Segredos das pirâmides. Apesar de séculos de estudo, as pirâmides ainda guardam muitos segredos. Câmaras e passagens escondidas ainda podem ser descobertas. O propósito de algumas das estruturas internas permanece um mistério. Novas tecnologias estão constantemente sendo usadas para estudar as pirâmides.
O radar de penetração no solo e a modelagem tridimensional estão ajudando os arqueólogos a descobrir detalhes ocultos. As pirâmides continuam a fascinar e intrigar a todos nós. Seção 8. Explorando o desconhecido. As pirâmides são uma lembrança da engenhosidade e resiliência do espírito humano. Elas representam um testemunho do poder da colaboração e inovação humanas. Sua construção permanece uma maravilha da engenharia. À medida que continuamos a explorar essas estruturas antigas, ganhamos uma apreciação mais profunda pelas conquistas das civilizações passadas. As pirâmides nos inspiram a expandir os limites de nosso próprio conhecimento e capacidades. Seção 9. Um legado atemporal. As pirâmides do Egito são mais do que apenas estruturas antigas. Elas são um símbolo da história humana, uma fonte de fascínio sem fim e um lembrete do poder da engenhosidade humana. Elas representam o legado duradouro de uma das civilizações mais antigas do mundo. Para as gerações futuras, esses monumentos majestos continuarão a inspirar admiração e maravilha. Os segredos que elas guardam podem continuar a nos escapar, mas sua grandeza cativará para sempre nossa imaginação.